É bem comum a gente ouvir nos últimos meses que a inflação pipocou e, com isso, o preço das coisas subiram. E subiram muito. A conta de energia, a gasolina, a carne, o pacote de café, o litro de leite, a bandeja de ovos, está tudo muito caro. E o que também está nas alturas é a taxa de inflação. Em 2021, ela fechou com alta de 10,06%, a maior taxa acumulada do ano desde 2015. Para 2022, a previsão do Banco Central é que ela feche em 8,89%. Mas você sabe o que é a inflação? Como ela é calculada? Como ela afeta o preço dos produtos que a gente consome? Nesse episódio do Desteoriza, a gente vai te ajudar a entender. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na diretoria de comunicação da UFPE e vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa de pele clara, sou de estatura mediana, tenho cabelo cacheado, castanho, cachos bem pequenininhos, ele está preso nesse momento, metade do meu cabelo está preso num coque e a outra metade está solto. Eu uso óculos, a lente dos meus óculos é quadrada e arredondada nas pontas, estou vestindo uma blusa, uma rosa bem clarinho, quase branca, né, e uma blusa que tem uma manga curtinha. E quem está aqui nesse episódio com a gente para teorizar a inflação, são dois convidados bem especiais. A primeira delas é Umbelina Lagioia. Bem-vinda, Umbelina. Se apresenta pra gente. Prazer, Laís, estar aqui com você. É uma honra muito grande participar, né, desse convite. Fiquei muito feliz. E que também bom. tive aqui a honra, né, de conhecer o professor Claudionor Barbosa. Eu sou professora do Departamento de Contábeis, ensino já há um tempão na universidade, né? Já sou das antigas aí, da safra aqui na antiga. UFPE, né, Umbelina? Aqui mulher, na UFPE, isso. Então, a gente vai falar de idade, porque não tem graça. Não precisa. Não. Mas, enfim, deixa eu me apresentar de uma outra forma, tá certo? Eu adoro correr, adoro corrida de rua e sou ciclista. Então, assim, eu sou uma contadora que gosta de esportes. Pronto, eu acho que isso daí já está suficiente. E também gosto muito, 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 muito da área do professor Claudionor. Eu adoro economia e dou aula de finanças também. Você pode se audiodescrever para a gente, por favor, Melina, para quem está ouvindo me conhecer melhor? Eu sou um pouquinho mais alta, assim. Eu tenho 1,74 m, tenho cabelo bem curtinho. Acho que eu sou meio parda, né? E eu estou vestida com uma roupinha preta e branca. E como a Umbelina falou, o nosso outro entrevistado é Claudionor Barbosa. Bem-vindo, Claudionor. Se apresenta para a gente também. É um prazer imenso estar aqui. E também conhecer a professora Umbelina, né, que eu não conhecia só de nome, né? E contribuir com uma iniciativa que eu acho que é essencial, que é tornar as coisas compreensíveis para aquelas pessoas que não são obrigadas a conhecer aquela teoria, né? Então, meu nome é Claudionor Barbosa, eu sou professor da UFPE, sou professor do CA. Que é o campus do Agreste da universidade. Do Agreste, no Caruaru, e eu ensino economia política, basicamente, né? E ensino história econômica. Gosto muito da economia, mas dentro realmente de um viés mais de economia política, compreendendo a economia, né, como algo que está ligado, né, a outros fatores, como, por exemplo, a política e a cultura, enfim. Eu sou um nordestino, recifense. Para mim, Recife é a cidade mais linda do mundo. Eu sou uma pessoa parda, tenho em torno de 1,72 m, os cabelos grisalhos, uso barba, que também está grisalha, uso óculos, né? E se ficar sem eles, vou ter até dificuldade de encontrá-los, né? Então, basicamente é isso, né? E assim, é um grande prazer, né, estar aqui e espero, né, que realmente a gente consiga desteorizar aí um pouco a economia. O prazer é todo nosso, Claudionor e Umbelina. Agradeço novamente vocês terem aceito o nosso convite e quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. Só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Também te convidar para você seguir a gente no teu tocador de podcast favorito. Aproveita que você já está aí ouvindo a gente na página dele, clica no botãozinho seguir, tem por aí em algum lugar da sua tela, e aí toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação. E fique à vontade, porque hoje o papo vai ser massa. E como
como o Claudio falou aí, né, a inflação faz parte desse economês que às vezes é bem difícil de todo mundo entender. Eu sei que a inflação não é algo isolado, né, faz parte da política econômica, enfim, dessas questões que estão mais postas quando a gente fala de economia. Então, a gente tem política econômica, política monetária, inflação. Queria, Melina, começar te pedindo para você falar de uma forma mais sucinta para a gente, né, e mais simples, o que é inflação e o que ela tem a ver com política econômica e política monetária. Um país, qualquer país, ele é conduzido por meio de várias políticas. A gente tem a política educacional, você tem a política de saúde, você tem a política de segurança e você tem a política econômica. Então, a política econômica, assim como as demais, representam um conjunto de diretrizes estabelecidas pelo governo central com o objetivo de administrar aquela área. Saúde, políticas para a saúde. Segurança, políticas ou a forma de administrar a segurança, educação e por aí vai. Então, políticas econômicas, Laís, representam determinadas atitudes ou determinadas formas de você agir mediante aí os mandamentos do governo central para que você possa conduzir a economia, né? Só que essas políticas econômicas, elas são extremamente importantes porque, queira ou não queira, Laís, a economia termina sendo o coração, né, que vai bombear o sangue para o resto do organismo. Então, quando a política econômica vai mal, ou não é bem conduzida, ou vamos colocar, não é conduzida de forma adequada, o que acontece? Impacto na saúde, impacto na educação. Entendeu? Por quê? Porque de uma forma ou de outra, a economia é dinheiro e o dinheiro tem que ser irrigado. Então, quando você tem um coração que bombeia fraco, o restante dos órgãos vão receber o quê? Menos sangue, que é o dinheiro. Né? Então, por isso que, vamos dizer assim, Laís, de uma forma assim grosseira, que a gente vai estar agora falando dentro do corpo humano do coração, vai ter o bombeamento desse sangue. Então, como é que a gente pode cuidar, né? Como é que a gente pode, então, explicar o bombeamento desse coração? Como é que a gente pode explicar o que é a política econômica? Primeiramente, ela tem por objetivo garantir ou promover aí o desenvolvimento de um país. Então, é necessário que os governos estabeleçam formas que possam, de alguma forma, dar condições para que determinado país, estado, município, possa se desenvolver. Então, políticas que possam dar subsídios para o desenvolvimento faz parte das políticas econômicas. Dentro desse contexto, e a gente vai conversar sobre isso depois, dentro do contexto da política econômica está pleno, entre aspas, o pleno emprego. Então, é necessário que nessas formas ou maneiras de você promover o desenvolvimento econômico precisa estar contido ou contida a empregabilidade. Então, a empregabilidade, Laís, é a veia horta. Então, é por meio da empregabilidade que você vai ter o ponto central, o ponto focal da política econômica. Além ou seja, disso, as pessoas precisam ter emprego, né? Exato. As pessoas precisam gerar emprego e as pessoas precisam estar empregadas. Exato. Tudo isso que a gente vai conversar aqui passa centralmente pela condição da empregabilidade. Tá? Outra questão que também está associada à política econômica é equilibrar o volume financeiro, equilibrar a quantidade de moedas circulando. Existe o que a gente chama de meio circulante. O meio circulante, a quantidade de recursos financeiros, de dinheiro que circula naquele país. E aí, o que tem que acontecer? Essa quantidade de dinheiro que circula precisa estar proporcional à produção, à capacidade produtiva e de consumo da sociedade. E aí, partindo agora para a gente poder explicar, né, um pouco mais na questão da inflação, essa política econômica, ela se caracteriza, ela tem uma classificação de 4 tipos, né? Eu estou falando de forma, né, bem assim, bem didática, a política econômica se divide, e aí você tem a política monetária. Então, dentro do conjunto lá, né, do nosso coração, que é a política econômica, você tem um pontozinho aqui, que é a política monetária, e que a política monetária objetiva exatamente as ações que precisam ser observadas para que você consiga, Laís, equilibrar aquilo que a gente falou há pouco aqui, que é o volume de recursos que circulam na economia. Então, vamos lá. Eu costumo brincar dizendo assim, vamos fazer uma comparação com banana na feira, né? Aí você vai ali na Ceasa, aí chega vários caminhões de banana, né? Aí, quando você tem muita banana para vender na feira, o que vai acontecer?
acontecer com o valor da banana? Obviamente, se tem muita banana, ele vai cair. E pouca gente para comprar banana, ele precisa cair. Porque se ele não cai, o que vai acontecer? Você não vai adquirir. Exato, é verdade? Tem isso. muita banana. Por que eu vou pagar tão caro se tem tanta banana? Então, o valor da banana cai. Por outro lado, em sentido inverso, quando tem pouquíssima banana na feira, o valor da banana aumenta. Certo, o preço Fazendo aumenta, uma né? analogia da banana com o dinheiro, é mais ou menos isso que acontece. E é aí que está o foco, tá certo? Da nossa política monetária. E que é uma parte da política econômica. Então, se existe muito dinheiro circulando na economia, ou seja, a gente tem acesso ao dinheiro fácil, o que é esse acesso ao dinheiro? Se eu consigo pegar recursos em banco, taxa de juros está baixa, então está fácil pegar empréstimo, né? Então, assim, se o dinheiro ele é ofertado de uma forma muito fácil, e não existe o consumo adequado para essa quantidade de dinheiro, ou seja, tem muito dinheiro e pouca produção e consumo, voltemos para as bananas. O que vai acontecer com o valor do dinheiro, ele vai cair. Ele cai. Pronto. E o contrário. Se eu tenho restrição a conseguir dinheiro, ou seja, se para eu conseguir dinheiro está difícil, se para eu ter acesso ao crédito está difícil, então se eu tenho essa dificuldade de conseguir dinheiro, se o dinheiro ele vai se tornando restrito, então automaticamente volta para a banana. O valor sobe. Isso. Pronto. Então, o que vem a ser agora, resumindo a ópera, a política monetária? É você, através de várias ferramentas, equilibrar o volume de recursos, o meio circulante, a quantidade de dinheiro que circula na economia com a produção. Para que você tenha, Laís, adequadamente recursos que possam ser consumidos, que possam ser utilizados para o consumo. O dinheiro precisa estar equilibrado com a produção e o consumo. Se eu tenho dinheiro demais, produção de menos, não dá certo. E a mesma coisa, se eu tenho produção demais e dinheiro de menos, não dá certo. Fazendo agora uma analogia, voltando para o corpo humano, quando a gente está com um problema no nosso organismo, e aí o nosso organismo ele precisa dizer para a gente que a gente está com algum problema, né? E aí eu comparo muito com o sintoma da febre. Então, quando você tem febre, é o teu corpo dizendo assim, ó, não tá legal, tá tendo aqui um probleminha, tá tendo um agente aqui externo ou um agente interno, a gente está tendo, ó, estamos com dificuldades e aqui está a febre para você entender que não tá legal aqui dentro. Então, por favor, preste atenção em mim, no seu corpo, que aqui... Aí, trocando isso, né, trazendo isso para a política monetária, a inflação é o sintoma de febre. Quando você observa que está acontecendo um cenário de inflação, é porque aquele equilíbriozinho que precisa acontecer entre recursos financeiros, produção e consumo, não está adequado. E aí, tu lembra que eu falei da empregabilidade logo na conversa? Então, para que você consiga, de uma forma saudável, fazer com que essa febre baixe, uma das formas ou maneiras é você, e aí por isso que é uma política, é você dar os subsídios ou condições para que você gerar emprego. Empregabilidade, para que você possa sistematicamente, de forma contínua, aumentar a produção e o consumo, e essa produção e consumo aumentados de forma contínua e adequada, possam consumir esses recursos que estão em excesso, e aí a febre ou o equilíbrio financeiro, ele é restituído. E aí essa inflação está equilibrada. Existe, então, quando há esse equilíbrio, a gente pode dizer que não existe inflação ou a gente diz que a inflação está controlada? Isso. A ausência de inflação, inclusive, é um problema, tá certo? Então, por que isso? E eu vou te explicar, vamos voltar para a banana. Porque é sempre importante que exista uma leve apreciação nos preços, até para que você tenha o desejo ou tenha aquela necessidade da compra. Então, é preciso que haja um pequeno e suave desequilíbriozinho, até para que você se engaje na produção. Tu tá entendendo? É preciso que você... Mas, assim, é muito suave. É aquela inflação benéfica. Vou colocar um outro exemplo do corpo humano. A queima calórica. Ela não precisa acontecer? Então, é preciso que haja essa queima calórica. É preciso que
você tenha um leve aquecimento. Porém, um leve aquecimento significa que você, toda vez que o tempo passa, ele deixa as suas marcas. Quando o tempo passa, do ponto de vista econômico, ele também deixa marcas. E aí, a marca do tempo é justamente a perda de valor do próprio dinheiro. Então, é necessário que, é natural, pronto, eu acho que encontrei a palavra, é natural que exista uma pequena desvalorização do dinheiro no tempo, porque faz parte da passagem do próprio tempo pelo dinheiro, ele vai ter essa característica, mas de forma natural, não como acontece em várias situações, a exemplo do que você nos trouxe aqui, que foi a nossa pauta de abertura, está tudo pipocando. Então, se está pipocando, aquela nossa temperatura média, está altíssima. Já tomamos tudo que é remédio, viu? E ela não baixa. Então, eu acho que o legal dessa nossa conversa vai ser justamente discutir por que a febre não está baixando, se a gente já está tomando tanto remédio. E essa é a minha próxima pergunta, Glaudionor. Assim, a gente está nesse cenário de, né, Umbelino explicou para a gente a inflação, é a febre, né, desse desequilíbrio, né, é o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada, então a inflação no Brasil hoje é avisando, estamos com problemas sérios, já que a inflação está pipocando. Como é que a gente acompanha a inflação? O que é que faz? A gente já entendeu que a inflação é esse desequilíbrio, mas o que é que faz com que ela suba ou com que ela baixe, né? Quais são esses pontos que interferem diretamente nesse índice, por exemplo, da gente ter fechado em 2021 com um índice de mais de 10%? A gente tem a previsão do Banco Central para fechar este ano de 2022 quase 9%. O que é que faz com que isso aumente e diminua? Em geral, as pessoas me perguntam muito, né? Não apenas meus alunos iniciantes, o que é economia. Parece fácil de explicar, mas como o Belina mostrou bem, não é tão fácil, né? É preciso alguns recursos, né? Eu acho que o exemplo do coração é um exemplo muito bom, né? Ou seja, é aquilo que irriga o corpo, que permite que o corpo, né, permaneça funcionando com saúde, né? Outra forma de ver é que a economia, na verdade, é a anatomia da sociedade. Ou seja, quando a gente estuda, né, as ciências médicas, as ciências em geral paramédicas, a gente sabe que a base do estudo é a anatomia, né? Se você não conhece a anatomia, não vai poder conhecer as outras coisas. Então, se não conhece a economia, fica difícil saber por que, por exemplo, nós temos aproximadamente 50%, né? Eu não vi os índices na última semana, a gente está em julho, né? Isso. Certo? De 2022, mas a gente tem 50% mais ou menos da população, né, numa situação de pobreza. Exato. Né, uma situação de insegurança alimentar, ou seja, as pessoas não sabem se vão almoçar, não sabem se amanhã tem comida, se depois. Então, quer dizer, entender a economia é isso. Agora, voltando à questão principal, o grande problema de entender a inflação é entender que realmente é um fenômeno que pode ocorrer em qualquer sociedade, independente do seu nível, né, de desenvolvimento. Né? Inflação é exatamente isso, né? Um descontrole, uma febre, quer dizer, é uma forma, né, que a sociedade, no caso, tem de mostrar que tem alguma coisa errada. Então, há um descontrole, os preços sobem de forma generalizada, né? Porque se um ou alguns preços sobem, está sinalizando que há falta de produção ali. Subiu o preço de tal produto, de um produto, né? Vamos usar um produto só, né? Um exemplo, professor Glaudionor, às vezes acontece, sei lá, choveu aqui, vamos falar de Pernambuco, né? Nós estamos falando de Pernambuco. Choveu muito, alagou, sei lá, os produtores de legumes que abastecem a Ceasa, que é o centro de distribuição, né, daqui de legumes. Alagou, acabou com a plantação. Então, desabasteceu os legumes, por exemplo, né? Porque choveu por alguma questão, a gente ficou sem legumes, então o preço sobe, eu acho que é isso, né? Porque não tem legume, desabasteceu. Mas não quando sobe tudo, por exemplo, subiu o tomate, sobre todos os legumes, o café, o ovo, a carne, a gasolina, saiu subindo tudo, acho que é outro motivo, né, que é o que está acontecendo agora. É porque, veja, a inflação do chuchu, isso não é razoável, tá certo? O chuchu pode aumentar o que quiser, eu paro de comer chuchu. Eu estou usando o exemplo do chuchu, sim, porque para a maioria das pessoas digamos assim, é o legume, né? Você falou em legume mais importante, né? Pode ser que para algumas
Pois não, pode ser que tenha gente que adore chuchu, né? Mas o fato, certo, é que o chuchu, em geral, não é uma coisa tão valorizada. Então, aumentou o chuchu, tudo bem. Eu passo a comer mais batata, eu passo a comer mais cenoura. Então, isso não é a inflação. Agora, quando esses aumentos tornam-se generalizados, aí sim eu tenho inflação, né? Observe só um exemplo interessante, né? A inflação do frango desses últimos meses, maio para agora, julho, né, de 2022, ela chegou a acumular 35%, certo? Então, veja bem, é um índice muito alto, né? Dentro de um contexto que está tudo aumentando, não é só o frango, né? Então, uma pessoa que comprou um frango, por exemplo, né, por R$ 20 e botou no congelador, no mês seguinte, ela tem, na verdade, um frango que vale quanto? 32. Então, a inflação é algo que distorce tanto que, na verdade, se a gente observar direito, é muito melhor comprar frango e botar em congelador. Eu estou usando um exemplo bem, né, bem simples para a gente entender, do que investir na Bolsa, porque, inclusive, a Bolsa está oscilando demais, cai, sobe, sempre contra o dólar, né? O dólar sobe, a Bolsa cai. Então, veja, 35%, ou seja, um ganho de R$ 12 no frango, né? Se você tivesse 100 frangos, 1.000 frangos, é só multiplicar. Então, quer dizer, a inflação é uma desordem, né? Agora, o que é que os economistas dizem, né? Como é que os economistas... e aí não dá para fugir muito da teoria, vou tentar simplificar. É que existe vários tipos de inflação. Apesar de que isso não é verdade, esses tipos estão sempre misturados. Mas veja, os economistas dizem assim, olha, há uma inflação de demanda. O que é isso? Muita gente, o Belina colocou isso aí, né? Inclusive deu um exemplo bem interessante da banana, muita gente quer comprar, certo? Mas não tem o produto. E aí o preço sobe. Ora, normalmente os economistas dizem, né, de forma praticamente automática, que isso é porque tem moeda demais. Pode ser e pode não ser, porque, na verdade, a política monetária ela tem uma função, é ajustar o tamanho do volume monetário, da quantidade de dinheiro que a economia precisa. Ou seja, nem deve ter demais, porque efetivamente as pessoas vão se achar muito ricas, vão correr, né, para comprar produtos, e esses produtos vão subir de preço, porque tem muita gente, né, querendo, o comerciante vai perceber, opa, todo mundo está querendo comprar. Não é mais 10, ó, gente, é 15, é 20, é 30, é 40, né? E a gente tem discutido num contexto aí que foi muito discutido, né, nos anos 90, né, 80, 90, final de 80, 90, da inflação inicial, né? Aquela inflação que cresce por si mesma, ou seja, o que é preço para mim, que vou lá comprar, é custo para alguém. Se o custo sobe, o preço sobe. Então, aí eu já não estou falando demanda, eu estou dizendo o seguinte, se aquilo que é necessário para produzir determinado produto, tá certo? Sobe, efetivamente, que o produto vai subir. Então, aí eu falaria numa inflação de custo, né? Uma inflação que vem pelo lado dos insumos, etc., né? Por exemplo, para plantar qualquer coisa, né? Nos afastando um pouco aí as possibilidades de plantar, né, em água, essa coisa toda que existe, essa tecnologia, eu preciso ter terra, eu preciso ter adubo, eu preciso ter água, eu preciso ter pessoas, né, que plantem, ter pessoas que acompanhem, que façam os cuidados daquela cultura, do chuchu, da banana, etc. Para, ao final, eu ter um produto. Ora, se a terra sobe de preço, né, e uma parte da terra, às vezes, é arrendada. Então, ela sobe de preço porque o dono da terra está vendo que tem muita gente querendo usar a terra para plantar. Então, eu vou aumentar o preço da minha terra, né? Isso é uma discussão muito interessante na economia. Se o preço, por exemplo, dos fertilizantes, né, sobe por quê? Porque, enfim, a OTAN chegou muito perto da Rússia, a Rússia achou que podia invadir a Ucrânia, e a gente tem uma crise de fertilizante. Aliás, isso é um exemplo muito importante para o Brasil hoje. Então, é claro que se os fertilizantes dobram de preço, a inflação vai subir. Então, a gente percebe que existem muitos motivos, né, que se tornam tipologia, né, para os economistas, inflação de demanda, como eu já falei, né, inflação de oferta, inflação de custo, né, foi isso o caso aí dos fertilizantes. Inflação inicial é a inflação que vai se autoalimentando. Como tudo sobe, as expectativas é de que tudo vai subir. Como eu vou dizer, olha, ele que me fornece tal coisa vai subir em 30%.
A gente viu isso nos anos 80. Vai subir em 30%. Quer saber de uma coisa? Eu já vou subir o meu em 40%. Aí o cara mais na frente vai dizer, ei, rapaz, esse cabo aí tá querendo aumentar em 40%. Olha o espertinho. Eu aumento de 50%. A inflação dá 80% ao mês, como deu, né, nos anos 80. E aí a gente entra no que eu acho que é importante, que é a questão do conflito distributivo, tá certo? Na verdade, a gente não tem uma sociedade que seja homogênea. Essa sociedade ela é dividida em classes sociais, em segmentos de classe, por exemplo. O que interessa, né, o exportador não é exatamente o que interessa ao importador. Por isso que a gente chama de taxa de câmbio, que é o valor, né, da nossa moeda numa moeda estrangeira, né, que é o dólar, é diferente a visão do importador do exportador. E eu não vou entrar nesse detalhe, mas dá para ver que essas pessoas pensam diferente. Ou seja, quanto mais barato tiver, né, melhor exportar. Está favorecendo os exportadores. Esse é um conflito. Agora, o conflito básico da sociedade capitalista que nós vivemos é entre trabalhadores e capitalistas, tá certo? Se a gente esquecer todas as rendas, né, tudo que as outras pessoas ganham e dividir realmente entre as pessoas que comandam o trabalho, que tem as fábricas, que tem os bancos, as universidades privadas e tudo, e os trabalhadores, o conflito está aí, tá certo? Na verdade, a maioria das inflações, eu diria para vocês, são inflações de lucro. De lucro. Os lucros e os salários têm comportamento inverso. Porque, veja, é a mesma massa, é como se fosse assim. Eu vou usar o exemplo de um grande pensador, mas não vou citar para não ficar uma coisa chata. Eu tenho uma sopeira lá, tá certo? E eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, não tem prato, vocês podem comer na sopeira, certo? Aí alguém vem com aquela própria concha, né, assim que chama? Alguém vem com aquilo ali para comer a sopa, né? E outro vem com essa colher que a gente mexe café, colher de chá, né? Veja, é claro que o cara que está com aquela concha vai tomar sopa até se empanturrar. Quer dizer, os lucros, o produto da sociedade, né? Para usar o exemplo de Umbelina, as bananas, num certo momento do tempo, é um dado fixo, ou seja, eu não posso produzir mais uma banana agora, hoje. Então, é evidente, certo, que se alguém leva 70% das bananas, né? Mesmo que seja só 10 pessoas, certo? E fica só 30% das bananas para 100, 200, 300 pessoas, essas 200, 300 pessoas vão ganhar muito pouco banana, certamente apenas um pedaço. Então, a inflação, o básico da inflação, para mim, é o conflito, certo? É o fato de uma classe social ter força, determinar as relações, determinar a própria política, inclusive as políticas econômicas, e, nesse sentido, certo, impor taxas de lucros que comprimam o salário. Vejam, os salários brasileiros, isso aí é fácil de entender, porque todo mundo sabe. Mas o cidadão comum sabe disso. O salário, certo, não está dando para o mês. As pessoas não estão conseguindo comprar o que compravam em abril, o que compravam em janeiro, então vão reduzindo. Daqui a pouco sai do plano de saúde, aí pressiona o SUS, que já está, né, pressionado demais, porque a gente tem aí um teto, né, fiscal. A minha próxima pergunta era justamente sobre isso, Glodionu. Na verdade, não é nem minha, é de Renata Leal, que é um ouvinte nossa. Ela mandou essa pergunta para a gente, vamos ouvir. Olá, meu nome é Renata, falo aqui de Fortaleza, no Ceará. E, assim, tudo aumentou por conta da inflação, né? Mas tem duas perguntas em específico. Qual é a relação da inflação com o aumento do preço da gasolina? E por que tudo aumenta, o preço de tudo sobe, mas não do salário mínimo? A gente percebeu aí duas perguntas de Renata, né? Como é que a inflação influencia nesse aumento de preços, que, né, Glodionu já falou aqui para a gente. E a outra pergunta que é interessante, que é puxando o gancho dessa fala de Glodionu, Umbelina, que é por que é que o salário mínimo não sobe junto com a inflação? Tudo sobe, o preço da carne, do leite, da gasolina, como o Glodionu muito bem colocou, mas, Umbelina, por que é que o salário não sobe junto com a inflação? Vamos lá, o professor Glodionu, ele foi muito feliz na fala dele quando ele trouxe a luz aqui para a questão da empregabilidade. Lembra, Laís, que a gente falou, né? Sim. É preciso que haja, vamos colocar entre aspas, pleno emprego, porque é a partir da manutenção dos postos de trabalho e da ampliação destes de uma forma organizada que você vai dar condições para que a produção aumente e para que haja o consumo. Somente desta forma, aumentando a produção e o consumo, porque veja bem, Laís, por que eu vou produzir? Eu vou produzir porque alguém vai consumir. Mas para que eu
consuma, eu tenho que ter minimamente, aspas, uma garantia de que eu vou ter dinheiro para poder pagar o meu consumo. E essa, aspas, garantia só será válida se eu tiver uma condição de empregabilidade. Eu não estou dizendo que eu vou ter que criar raiz no meu emprego. Eu tenho que dizer que eu tenho meu emprego hoje, mas se algo acontecer, eu posso conseguir um outro emprego. E quando a gente fala emprego, Laíla, a gente está falando de emprego que te dê condições de vida. Eu não estou falando de você. Tá aqui, eu e Laís, o professor Claudionor, a gente, né, perde o emprego, vai para um subemprego, onde você vai ter uma receita de 1/3 do que você tinha inicialmente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, você tem um emprego, aconteceu alguma coisa, você vai procurar e você vai encontrar um outro emprego que te dê condições de viver. Mas por que isso é tão importante? Deixando de lado os aspectos humanos, existem os aspectos relacionados à economia. Eu só vou consumir se a gente tiver uma perspectiva de manutenção de renda. E essa perspectiva de manutenção de renda, saudavelmente construída, se dá pela manutenção dos postos de trabalho. Se isso não acontece, eu não vou consumir. Se eu não consumo, a produção que é feita, que é entregue, ela não é desafogada. Você percebeu aí que está... Aí o dinheiro circulante existe. Você começou a perceber que está havendo um descontrole, porque o dinheiro existe, a produção está, mas ela não é consumida. Então, imagine que eu não tenho perspectiva de continuidade no emprego. Se eu for atrás do dinheiro, via empréstimo, seja lá o que for, para consumir, como é que eu vou pagar isso depois? Aí vamos para a distribuição de renda via programa assistencial. Se eu tenho esse programa assistencial para comprar a minha feira, eu preciso, Laís, que esse programa assistencial se mantenha. Ou eu vou atrás de um posto de trabalho. De uma forma ou de outra, é preciso que haja a minha condição de receber recursos. Seja por mim, seja via transferência de renda. Mas isso tem que acontecer. Isso é um ponto. Belina, e a questão do salário, por que ele não sobe? Aí, Laís, é o seguinte, o salário é justamente a força motriz que vai fazer com que eu receba e consuma. Aí eu recebendo e eu consumindo, automaticamente vai gerar mais produção. Quem produz vai pegar dinheiro para poder manter e ampliar de forma saudável, entrega a produção, eu vou precisar de dinheiro, mas quando eu pegar o dinheiro, eu tenho produto para comprar, a roda gira. Por outro lado, se isso não acontece, estagna. Percebe? Quando estagna, é como se ficasse aquela água parada, o dinheiro parado, o dinheiro ali nem consome, nem produz, e o dinheiro vai perdendo o seu valor e a economia não anda. É o pior dos cenários. Por que meu salário não aumenta? Basicamente, ele não vai aumentar porque nós temos atrelado a isso, porque existe um momento atual e existe um momento futuro. O momento atual é esse. O momento futuro é os salários, eles são pagos pela iniciativa privada. Todavia, existe parte dos salários que são providos pela autoridade pública, né, pelo governo, e existe uma outra parte que é distribuída, que é paga, que é completada, que é, enfim, que é direito de quem está aposentado. Então, se houvesse, Laís, 3 vetores para o salário: o vetor privado, o vetor público e o vetor da Previdência. Aumentar o salário significa que você vai... Vamos pensar naquela questão de Olimpíadas. Quando você tem aquelas corridas de salto em altura, não tem esse sarrafo que você aumenta? Então, aumentou o salário, aumentou o sarrafo. Todos os atletas vão ter que passar pelo mesmo sarrafo. A iniciativa privada, ela não tem tetos, entre aspas. Ela vai pagar aquilo que você entende que... A iniciativa privada entende que é o justo, se no justo ou não é outra história. Mas você tem a área pública, o poder, o governo. Ele também vai ter que... Não aumentou o sarrafo? Tu concorda? Aumentar o sarrafo, ter que pular mais alto, todo mundo vai ter que pular mais alto. Então, vai haver um grande aumento também dos salários, envolvendo aí toda essa área pública. E, por outro lado, tem um teto fiscal. E aí, esse teto fiscal, ele bate. E você tem que fazer com ele. Então, e o terceiro vetor é a Previdência. Que se você aumenta o salário, automaticamente os aposentados vão receber o quê? Mas, óbvio. Correto é isso, Laís? Óbvio que sim. Por que isso não acontece? Parágrafo. Porque, normalmente, Laís, quando a gente tem febre, a gente também tem outros sintomas. Moleza no corpo. Topa ver alguém que não tenha febre, que não tenha moleza no corpo. É verdade. A gente fica o quê? Mole, com frio. Pronto. Quem tem febre e não tem frio? Pronto. Normalmente, um país que tem o sintoma da inflação, também ele está mal conduzido, tá certo? Na sua política monetária. O que normalmente isso vai acontecer? Tá? Na sua política fiscal. Porque a política fiscal é a política
política de gastos do governo, o quanto ele arrecada e o quanto ele gasta. Se o governo ele é superavitário em suas contas, ele tem alguma flexibilidade para absorver esse impacto do salário. Então, a política fiscal, que é aquela parte da política econômica, só que agora voltada para os gastos do governo, precisa também estar equilibrada. Porque se o governo não se equilibra nos seus gastos, ele não vai ser capaz de acompanhar certas necessidades que a sociedade precisa, a exemplo do teu salário. Então, se eu aumento o salário, eu aumento o sarrafo, é como se houvesse uma em cadeia. Você tem uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia, isso. Isso. Se não houver política fiscal, se não houver uma gestão econômica dos gastos governamentais, como é que você vai ter recursos para tanto suprir a folha, porque o governo tem um orçamento. Se o salário aumenta, vai precisar de mais dinheiro para poder pagar a folha. E eu não vejo esse dinheiro. Vai vir da arrecadação. A arrecadação, ninguém aguenta mais pagar imposto. Porque o governo arrecadar, ele tem que tributar. Uma das formas, e a principal da arrecadação do governo, é via tributo. Então, aumentou o salário, eu vou aumentar o tributo para poder pagar a folha. Oi? Mas se você fizer isso, você vai estrangular o consumo, porque o imposto, ele é um dos fatores que reduz o consumo. Óbvio que sim. Mas se eu não arrecadar, eu não posso pagar. Aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. Sim. Mas se eu não arrecadar, eu não posso pagar o aposentado. Peraí, calma. O buraco é mais embaixo. Sim. Então, é como se a gente tivesse que fazer vamos reconstruir a casinha? Bora organizar a casinha de novo? Então, assim, vamos gastar melhor, vamos colocar uma política fiscal legal, vamos gastar de forma adequada, vamos tentar colocar um superávit nessa pinóia. Por quê? Porque aí a gente tem, entre aspas, um recurso. Esse recurso ele pode ser disponibilizado para N coisas, mas ele pode ser utilizado para reduzir a carga tributária, por exemplo. Se você desafogar a carga tributária, automaticamente você vai melhorar o poder aquisitivo da população sem necessariamente... Tu está entendendo que não é somente aumentar o salário, você pode reduzir o custo. Sim. Então, assim, mas por isso que o teu salário não aumenta. Porque você se falou... aumentar, vai ter reação em cadeia. A gente está falando muito de inflação. Tem uma pergunta, e na pesquisa que a gente fez aqui para fazer esse episódio, tem outros termos que apareceram. Um é estagflação, que você já contemplou aí na sua fala. Isso. E o outro é deflação. O que seria deflação? Vamos lá, vamos para a estagflação primeiro. Tu sacou o drama da estagflação, né? Porque a estagflação é assim, Laís, vamos lá. Existe a produção, tá? Mas como existe uma instabilidade, insegurança ou falta de empregabilidade, não há quem consuma. Que não vai ter quem consuma isso. Vamos lá, vamos comprar uma geladeira. Vou nada, velho. Por que eu não vou comprar geladeira? Eu não tenho estabilidade no meu emprego, então eu não vou contrair uma dívida, tá certo? Eu não vou fazer uma aquisição desse porte, porque eu não tenho perspectiva de empregabilidade. Se eu não compro geladeira, se tu não compra geladeira, se o pessoal não compra geladeira, se ninguém compra geladeira, o que vai acontecer com a geladeira que está na... Vão ficar lá tudo parada. Pronto, volta para banana? Volta para banana. Sim. O que vai acontecer com o valor? Cai, tu tá entendendo? Aí você tem uma inflação provocada pelo desequilíbrio do volume de dinheiro e da produção e uma estagnação decorrente da supressão do consumo. Você não consome porque você não tem perspectivas ou segurança, e aí, consequentemente, você tem o meio circulante desequilibrado com a produção e a produção sem consumo. Aí fica uma estagnação econômica associada a uma inflação decorrente do desequilíbrio, volume financeiro e produção. Certo. Essa é a estagflação. Isso. Certo? A deflação, o que é deflacionar? Deflação é quando você começa a dar remédios antibióticos para ver se você reduz essa danada dessa inflação, da febre. Como você sabe, a nossa mãe também sabe. Se você der um remédio muito forte, você vai terminar prejudicando o corpo da gente. Sim. Né? Então, existem medidas, ferramentas que o governo ele utiliza, remédios, para que você possa combater a inflação. Se essa dosagem for muito alta, ou se você promover uma medida de controle de gastos da inflação muito forte, você pode provocar a deflação, e aí você não vai ter você tem uma redução da febre, porque aquele remédio que você deu foi ok, aí o teu corpo foi naturalmente assimilando, e aí você ficou legal. Mas você pode ter uma dosagem tão forte que você pode ter pressão baixa, e aí você vai ficar pior do que você está.
ajudava. Então, a deflação é isso. É quando você tem uma sobredosagem de medicamentos, de ferramentas, de utilização de ações que vai terminar prejudicando o desenvolvimento ou a retomada dessa produção, para que essa produção sendo retomada possa gerar o consumo, possa gerar a absorção do dinheiro, possa realimentar a produção e a roda girar. Então, é como a gente fica brincando, é como se a gente fosse jogar um xadrez. Então, cada peça que você movimenta... vamos aumentar a taxa de juros, Selic, 13%. Cara, será que é normal? Será que é legal aumentar a Selic? Bora aumentar a Selic. Se a gente aumentar a Selic, você vai reduzir a inflação. Opa! A Selic é essa taxa de juros, né? A Selic é uma taxa de juros que a gente chama, é a taxa de juros básica da economia. Aí vamos tentar explicar o que é isso. O governo, todos os governos, as nações, elas podem emitir títulos, elas podem buscar dinheiro, elas podem ir atrás de dinheiro, tá? Esse dinheiro para que esses títulos, melhor dizendo, digamos que eu seja um país, eu sou um país, tá? Aí eu faço assim, Laís, eu queria tanto dinheirinho. Aí Laís fala assim, é nada. Eu disse, mulher, eu queria tanto dinheirinho. Eu, país, tá? E você, digamos que seja outro país. Mulher, me dê um dinheirinho, me preste um dinheirinho. Aí tu vai falar assim, tá, mas para eu te emprestar esse dinheiro, tu tem que me pagar um jurozinho, né? Porque vamos combinar aqui, né? Não vou te emprestar isso de grátis. Aí eu digo, mulher, tá bom, então pode ser uma taxa de juros de X%? Aí tu vai dizer assim, Deus me livre, tu é a caloteira que só a gota, tu não paga um monte de gente, aumenta aí essa taxa de juros, porque eu não confio muito em tu, não. Tu é danado. E outra coisa, tua casa é uma bagunça, discute tu com teu marido, com teu filho, com o cachorro, papagaio, o vizinho. Eu só vejo confusão na tua casa. Eu vou nada, velho. Essa taxa de juros, não, vou não. Para eu te emprestar dinheiro, sabendo a bagunça que é a tua casa, tua família, teu avô, tua avó e os cachorros, eu vou querer uma taxa de juros mais alta, entendem? E aí, isso é o país. Sim. E aí, quanto mais bagunçado for a casa, maior a taxa de juros. E essa taxa de juros é a Selic. Entendi. E é essa Selic que vai regular a taxa de juros geral da economia. Então, em outras palavras, a taxa de juros geral da economia é formada pela Selic. E a taxa Selic, ela é composta. Vamos para eu e vizinha. Existe uma inflação no nosso bairro, tá certo? A inflação é de 5%. Aí eu vou dizer para tu, Laís, mulher, a inflação tá 5%. Vamos colocar uma taxa de juros a 5%? Aí tu é doida, velho. 5% é inflação. Vou emprestar para tu, amiga. É muito risco de tu não pagar. Mulher, não. A tua casa é um pardieiro, não dá certo, não. Quero nada. Você tem que me remunerar acima da inflação. Aí eu, Laís, faz isso não, frescura, vai ficar tão caro para mim. Aí Laís te vira. Ou tu se organiza aí, ou então eu só empresto acima da inflação. Então, a Selic, normalmente, ela é um pouco acima da inflação. Por quê? Porque para além da cobertura da própria inflação, eu vou te remunerar por um percentual acima, que é o que a gente vai chamar aí dos juros justos. Seria uma taxa de juros, vamos colocar várias aspas, aceitável. Então, quem que é a Selic? É a própria inflação em si, mais uma taxa de juros aceitável que remunere acima da inflação, ou o que a gente pode chamar de juros real. Será tanto mais alta, quanto maior for a bagunça na família e maior seja o risco percebido para se colocar dinheiro naquele país. Aí, um outro ponto que é derivado desse. Imagine que aí, quanto maior for a taxa Selic, vai ficar mais alta a taxa de juros da economia e mais caro o crédito. E a taxa de juros Selic, ela termina refletindo nas taxas de juros que são conferidas aos empréstimos em bancos. Ela é utilizada como sarrafo, o parâmetro, para um banco emprestar para a pessoa física ou jurídica. Então, quanto maior a taxa Selic, mais o banco vai dizer, opa, estou liberado para cobrar mais juros. Opa, se o Banco Central está chutando para cima, eu vou chutar para 1 milhão acima. Então, quanto maior for a taxa Selic, mais os bancos vão estar compreendendo que podem, de fato, aumentar a sua própria taxa de juros de empréstimos para a pessoa física ou jurídicas. Você agora não é mais país, você agora é uma empresa. E aí você quer acessar o crédito para poder aumentar a produção, aumentar seu faturamento, enfim, construir uma nova loja. Enfim. Aí o que vai acontecer? Você vai querer esse dinheiro emprestado. Só que a taxa de juros está tão alta, tão alta, tão alta, que você não consegue, ou ao invés de você conseguir R$1 milhão, você só consegue 500 mil. Então, aquele incremento de produção que você queria ter, você não vai ter, porque o dinheiro está tão caro que você não se sente disposto nem em condições de conseguir o dinheiro que você queria, porque o preço do dinheiro está muito caro. Aí o que vai acontecer, Laís? Você vai ter uma redução
da inflação? Vai. Agora, de que forma? Você vai produzir menos. Tu tá entendendo? Se você produz menos, automaticamente menos banana na feira. Então, assim, entenda, aí você vai fazer com que, entre aspas, a inflação fique sob controle, mas ao custo de uma redução da produção, entendeu? Então, também não é interessante. O interessante é que você tenha um remédio adequado para que você consiga manter as taxas de inflação naturalmente sob controle, e eu volto a dizer, pelo pilar básico da geração de emprego e renda. Então, se você mantém adequadas condições de empregabilidade, naturalmente, você vai fazer a roda girar do jeito certo. Então, você vai ter população empregada, você vai ter salários que são pagos, você vai ter o consumo natural, você vai ter a demanda por maior consumo, você vai ter oferta de dinheiro adequada, que volta para consumir mais, que volta para a produção. Então, tudo vai girar de forma positiva, porque você tem uma produção que é absorvida pela população empregada. E diante desse cenário todo que a gente está conversando aqui, Glaudiano, é preciso fazer alguma coisa, porque não é mais possível que todo mundo fique à mercê dessa aumenta de preços exorbitantes, o salário não aumentando e um mês uma bandeja de frango, como o senhor bem colocou, né, na sua última fala, valia R$30, no outro mês R$32 e o salário é o mesmo. Então, diante disso, as medidas que estão sendo tomadas hoje, né, no Brasil, elas são suficientes para barrar e para controlar essa inflação ou não? A pergunta é muito boa. Eu preciso antes levantar algumas questões que eu acho que são fundamentais. Todos escutam, né, um monte de siglas sobre, inclusive, a própria questão de inflação, além de outras siglas, né, que o economês tem. Então, por exemplo, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo ou Ampliado, né? E depende, né? Cada um fala do seu jeito. Isso, na verdade, vai pegar os salários, né, em salários mínimos, tá certo? Que vão de 1 a 40. Veja, 40 salários mínimos é uma boa grana, é 50, em torno de quase R$50 mil. Já o chamado Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ele pega só de 1 a 5 salários mínimos. Compreendam, né, que eu estou medindo coisas diferentes. Sim. Enquanto, no caso, eu estou medindo quem ganha até R$50 mil e eu estou, na minha cesta, tem em torno de 400 itens, no outro caso, eu estou trabalhando com a cesta pequena, de 20, 30 itens. Sim. Então, isso é importante, porque, veja, na verdade, cada família tem inflação. Esse é um grande problema. Exatamente, porque cada família tem uma renda diferente. Porque, por exemplo, uma família ganha R$2 mil, né? Vamos supor uma família básica, pai, mãe, 2 filhos, né? Essa é a família dos economistas, né? Os economistas sempre trabalham com essa família, o IBGE trabalha com essa família, o DIEESE trabalha com essa família. Então, veja, imagina uma renda de R$2 mil. E imagine que num certo mês, aí eu não vou citar o mês que nós estamos, para tornar bem atemporal mesmo, ou seja, não interessa o tempo. R$2 mil, essa família gasta R$1.000 numa cesta básica, que praticamente são alimentos. E aí vem a inflação, que vem muito mais, e esse é o nosso caso hoje, pelo lado desses produtos básicos, e faz com que essa cesta, que era 1.000, pule para 1.400. Opa, essa família ganha R$2 mil, eles já comprometiam 50% da renda, né, com essa cesta básica, e praticamente é básica mesmo, é um óleo comum, né, de soja, né, não fique pensando que é óleo de... Né? Especial, é óleo básico. Sabão, feijão, arroz, é uma cesta básica. Então, bem, o grande dilema da inflação, quando se vai combater, é que normalmente ou o combate está muito equivocado, a gente fala disso um pouquinho, né, daqui a pouquinho, ou mesmo quando se combate de uma forma adequada, ela necessariamente não corrige as distorções provocadas pela inflação passada para todo mundo igualmente. Sim, sim. Vou dar um exemplo. Servidor público, certo? Servidor público, nós somos, né? Eu, a Laís, a professora Belina, praticamente há 7 anos, né, não se tem aumento. Isso acumulou uma perda de 50%. Ora, achar que o próximo presidente, seja ele quem for, vai dar 50% na cara, assim, ó, toma 50%, não vai. Então, veja, essa perda talvez leve anos ou talvez nunca seja recuperada. Então, é por isso que as políticas de correção de inflação
elas precisam ser analisadas sob a ótica de a quem interessa. Aliás, uma pergunta em economia que a gente precisa fazer, né, às vezes os colegas não fazem, é para quem isso está sendo feito? Dizer, não, isso aí vai favorecer todo mundo. Nunca na história humana nada favoreceu todo mundo. Sim. Certo? Então é preciso compreender isso. Eu acho o seguinte, eu acho que as medidas não estão se mostrando eficazes, né? E a gente sente na pele, como se diz, né? Por quê? Porque a inflação continua subindo, né? É possível que volte a ficar em torno de 12% esse ano. Ela está realmente sacrificando mais as pessoas assalariadas, né? Isso aí é visível, né? O grau de pobreza, né? E assim, de descontentamento das pessoas é muito grande. Por quê? Porque aí o governo eleva, né, a taxa de juros, certo? Ora, mas quando eleva a taxa de juros, certo, não corrige a inflação. Pelo contrário, realimenta ou retroalimenta a inflação via os custos financeiros da empresa. Ou seja, eu estou tomando emprestado a 12%, né? Vamos arredondar, fica mais fácil. 12%. Então eu preciso, veja, eu tenho outros gastos, eu preciso ter lucro de 20%. Você projeta que o seu lucro, na verdade, né, o lucro real, o lucro que importa, não vai, né, chegar de jeito nenhum a isso aí. Então, é claro que você não vai investir, você investir no sentido de produzir nada. Então, isso retroalimenta a inflação. Por outro lado, o teto do gasto foi uma medida desastrosa, porque parte do que se chama gasto são dívidas, né, que o próprio governo fez, certo? E que beneficia o setor financeiro, porque quem recebe os juros que nós pagamos, né, e na aparência é o governo que paga, sem dúvida que são os operadores do mercado financeiro, são os bancos e as financeiras em geral. Então, quer dizer, esse procedimento, ele não resolve muita coisa. Seja quem ganhe essa eleição, 2023 vai ser um ano muito difícil, porque o país vai estar numa situação muito grave. Porque hoje, certo, eu começo a jogar dele na economia, a inflação não vai se reduzir, certo? Ela vai ter um repique por conta da acumulação desses problemas, e esse governo, qualquer governo, não vai poder fazer nada de imediato, porque não há milagre em economia. Então, o ano que vem vai ser um ano muito difícil. As medidas estão sendo tomadas, não vão resolver, inclusive porque há uma suposição equivocada ligada à economia mais tradicional, que eles chamam de neoclássica, né? Fica só o nome aí, entendam como a economia mais tradicional, aquela mais conservadora, e aquela que tem o domínio das academias, tá certo? Das universidades. É de que há uma inflação de demanda. Então, se há inflação de demanda, pau na demanda. Aumenta a taxa de juros, que é para as pessoas comprarem menos. E as pessoas vão comprar menos, sim, certo? E vão passar fome. Mas isso não garante que a inflação diminua, porque não há prova, e não há prova mesmo que ela seja de demanda. Ela não é de demanda, porque as pessoas não estão pressionando o mercado. É como disse o Belino, as pessoas não estão loucas para comprar banana. Claro, elas não têm dinheiro para comprar banana, nem banana. E vamos lembrar aqui, né, que antigamente existia uma frase: não, está tão barato quanto banana, né? Não dá mais para dizer. Exatamente, tal coisa está a preço de banana. Agora nem pode mais dizer isso, porque está tudo tão caro. Não. E agora também é a hora das nossas indicações aqui, de indicações do Desteoriza. A gente tem duas. A primeira delas é o programa Fora da Curva, que é um programa realizado pelo Departamento de Comunicação aqui da universidade, né? Ele é um programa de rádio e também pode ser ouvido como podcast. E ele tem um episódio chamado, o título do episódio é Por que o salário mínimo está tão desvalorizado? É o episódio 13 da 10ª temporada, né? Temporada 10, então está disponível aí nos vários tocadores de podcast, você pode ouvir. E um programa de televisão é a nossa segunda dica aqui do Deste, é um programa chamado Opinião Pernambuco. Ele é feito aqui pela TV Universitária aqui da UFPE, TV O Recife, né, no canal 11.1, aí na sua TV, se você for aqui de Pernambuco. Mas você também pode assistir Opinião Pernambuco na internet, no canal do YouTube da TV O Recife. E o Opinião, ele tem um programa chamado Perda do Poder Aquisitivo, que foi ao ar em março de 2022, e fala um pouquinho também sobre essa questão da economia e como a economia está, e como essa inflação está influenciando nesse poder aquisitivo da sociedade
realidade brasileira, também bem interessante. É só você jogar no YouTube, lá botar Opinião Pernambuco, perda do poder aquisitivo, que você vai poder assistir super fácil, tá? Umbelina, você trouxe algumas indicações pra gente? Então, mulher, eu gosto muito, assim, de um site que eu sempre uso ele para tomar as minhas decisões, assim. É muito, muito, muito bom. É o Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br. Banco Central do Brasil. Mulher, lá tem tanta coisa boa. E você acredita que todas as matérias que você vai ver em tudo que é blog da internet, você vai ver que saiu tudo de lá. Tem um boletim chamado de Boletim Focus. Boletim Focus é um... Focus. Esse Boletim Focus, ele vai te dar de uma forma resumida e muito maneira que a gente realmente precisa saber sobre inflação, dólar, Selic, índices de inflação, INPC, IPCA, IGPM, o raio, entendeu? Então, e é uma fonte, Laís, que eu posso te dizer segura. E eu vou te explicar por que isso. A gente tem que ter muito cuidado por onde a gente vai pesquisar informações sobre dinheiro, porque é muito comum, mais do que a gente pensa. Você vê blogs e sites que direcionam as informações para os produtos que eles querem. Sim. Então, uma opinião neutra é ouro quando o conteúdo chama-se Meu Dinheiro. Então, a gente tem que ter, eu busco sempre canais que sejam neutros. Então, quando eu quero saber de dinheiro, Laís, eu vou para o site do Banco Central, eu dou uma olhada, principalmente no Boletim Focus. Agora, veja só, viu, Laís? Eu vou confessar uma coisa. Para quem vai começar a ler, a linguagem não é exatamente um filé do galinha, entendeu? Mas precisa, então, o quê? Precisa se dedicar um pouquinho, precisa estudar um pouquinho, porque quando eu desconfio de tudo que é muito fácil. Então, mas tem um site na internet que é fácil, maneirinho. Aí a pergunta de $1 milhão é: quem é que patrocina isso? Porque, né, tudo na vida tem um preço. Então, para alguém pegar aquela informação e destrinchar para você, é muito raro você ter esse destrinchamento isento. Normalmente, quando você vai destrinchando a informação, você vai recheando ela com vieses, com posicionamentos, que ela fica molinha, fácil de ler, mas muitas vezes todo enviesado. Então, esse é o grande problema de você buscar informações econômicas para conduzir suas tomadas de decisão que não seja por fontes neutras. Então, infelizmente, o Banco Central tem como características negativas uma linguagenzinha que não é exatamente um filé mignon, mas também não é bicho de 7 cabeças, não. Você tem um canal no YouTube também, né? Mulher, eu tenho. Diga lá pra gente. Para quem está nos ouvindo conhecer também. É uma besteira que eu tenho no YouTube, é Umbelina Lagioia. É meu canalzinho no YouTube, né? E lá tem várias aulas, viu, mulher? Inclusive aulas sobre finanças pessoais, que é meu xodó, e eu gosto muito, tenho uma paixão doida, né? De passar esse conhecimento, de explicar como é que funciona, programas de investimento, aplicações. Eu gosto muito dessa área. E aí eu pego as nossas aulas, lá na Universidade Federal, são todas gravadas. Aí, assim, eu pego e disponibilizo as aulas, assim, no YouTube. A galera gosta, porque é como se estivesse na sala de aula da UFPE, mulher. E agora, né, que teve a pandemia, foi tudo aula remota. Aí, pronto, eu pegava as aulas tudinho da gente, joguei tudo na internet, o povo tá lá assistindo. Mas é isso. Então, obrigada aí pela lembrança. Nada. Você que está acompanhando a gente, Umbelina é U-M de Maria, Umbelina, Lagioia com G. Só para você escrever direitinho lá no YouTube para achar o canal mais fácil. Quanto às indicações, para quem quer realmente começar a entender um pouquinho maior de economia, nós temos 2 manuais interessantes. Um é um manual realmente robusto. Isso tem disponível, né, legalmente na internet como PDF. Então, é Manual da Economia dos Professores da USP. Esse é o livro, né? E tem outros... O nome é esse, professor? Manual de Economia. Manual da Economia dos Professores da USP. Certo. É interessante porque aí cada professor da sua área mesmo, daquilo que ele ensina, pesquisa há anos, escreve um capítulo, né? E é da USP, né? Super interessante, né? Assim, é um livro que dá para, com calma, ir lendo, começa, né, com as noções fundamentais e vai desenvolvendo. Fundamentos da Economia de Vasconcelos. Isso dá conta, digamos assim, de uma leitura
sobre economia, né? Um desejo de aprender economia pode começar por aí, quem sabe pode até motivar, dependendo da idade, né? A gente vai encontrar um clássico, que é do Franklin Serrano, um economista da UFRJ, um dos maiores economistas desse país, conflito distributivo, e o dele tem um termo um pouquinho mais longo, porque trata de inflação inercial, é conflito distributivo e a teoria da inflação inercial. Então, ele liga as duas coisas. É muito interessante que ele mostra que parte da inflação inercial tem a ver com o conflito, né, entre as classes sociais e os segmentos. Né? Mais um texto importante com nome simples, conflito distributivo e inflação. André Luiz Campelli e Felipe Pinto da Silva. E uma monografia com esse título de Samantha, com TH. Esse trabalho de Samantha, qual é o título? Conflito distributivo e inflação. Só que aí já é um É trabalho... o mesmo título do livro de André Luiz. Isso. Certo. Que é um artigo, viu? E esse conflito distributivo e teoria da inflação inercial é do professor Franklin Serrano. Aí é um artigo bem mais encorpado, né? É um texto de referência, né? Ótimo, perfeito. Essas nossas indicações e todas as indicações de Umbelina e Glaudionor estarão nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Você pode entrar lá para poder conferir detalhes, né? Então, se você for no Instagram em específico, tem um destaque, né? @desteoriza, que você consegue visualizar todas as indicações de todos os episódios. E é isso, a gente chegou ao final desse episódio. Agradeço muito a participação, né, de Umbelina e de Glaudionor aqui com a gente. Queria agradecer profundamente, tá certo, essa iniciativa muito bacana. Fico muito honrada, muito feliz de poder estar aqui discutindo com o professor Glaudionor esse assunto, que é muito legal. Coloco à disposição para outras possibilidades de encontros em que você acha que eu posso contribuir. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Umbelina? Muito obrigada, viu, professor? Eu é que agradeço. Agradeço certo? muito, foi maravilhoso, Fico aí disponível para vocês, Ju. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Que agradeço a você que chegou aqui até o final. Quero te dizer que o Desteoriza é um podcast feito pela Diretoria de Comunicação da UFPE. Esse episódio teve a apresentação minha, Laís Ferreira, produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Laís Ferreira, e trabalhos técnicos de Laura Marinho, que espero no próximo episódio. Até lá!